vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Encontro Muda Tudo. Eu sou a Tatiane Pontes e estou aqui de volta em 2025, retomando o nosso canal, as mensagens semanais. Final do ano, né, gente? Muita festa, muita celebração, comemoração. Mas janeiro chegou, 2025 chegou. Estou aqui, gente, com a minha garrafa de água de 2 litros. Então, para você também que não está bebendo água, a gente compra um garrafão desse, vai controlando, se hidrate, né? Já comece o ano aí com novos hábitos, né? Fazendo aquela avaliação que é necessária se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, se a gente quer avançar. É sempre de tempos em tempos a gente fazer uma autoavaliação, né? O que eu preciso melhorar, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não foi tão bom assim, e bola pra frente, né? Não adianta a gente ficar olhando pra trás o tempo todo, por que eu não comecei lá atrás, por que eu não fiz antes, que não vai adiantar nada, né? Então vamos poupar desse sofrimento e vamos encarar daqui pra frente, né? O que a gente pode fazer para melhorar. E eu tava pensando, né? Qual seria o primeiro vídeo aqui do canal nesse ano? E eu tava pensando muito sobre essa questão da prioridade, sobre compromissos, sobre rotina, sobre planejamento, organização, sobre tudo isso, né? E eu estou vivendo uma nova etapa na minha vida e eu tenho entendido que cada vez mais eu preciso aprender a priorizar o que é importante, né? Porque muitas vezes a gente tá enchendo a nossa vida de coisas e a gente não tá conseguindo fazer nada com qualidade. Então, de tempos em tempos a gente precisa avaliar todas as nossas atividades, tudo aquilo que a gente tem feito e vendo se aonde eu realmente preciso dar uma devida atenção, se isso realmente está tendo a minha atenção, sabe? Não sei se eu tô conseguindo ser clara com isso, mas é algo que o Senhor tem me direcionado a pensar e observar o meu comportamento em relação a isso. Então, o que eu vejo como uma prioridade? Eu acho que das primeiras coisas é o meu tempo com Ele, né? É o meu tempo com Deus, é o meu tempo de leitura da palavra, é o meu tempo de devocional. Por mais que a gente muitas vezes tenha uma rotina acelerada, muitas atividades, filhos, trabalho, estudo, nada pode nos tirar desse lugar. Então, se a gente não está tendo tempo para esse lugar, que é o lugar que nos sustenta para fazer todas as outras coisas, então é o momento de a gente reavaliar, a gente ver se o que vai ter que sair, porque isso eu preciso priorizar, né? Em segundo lugar é minha família, né? A minha família, ela tem que ser uma prioridade, a minha casa tem que ser uma prioridade. Muitas vezes o nosso anseio é tudo fora, conquistar fora, crescer fora, se destacar fora. E dentro, como que tá a minha casa, né? E antes da gente começar a falar mais um pouco sobre isso, eu gostaria de ler com vocês Provérbios, porque Deus me chamou para esse capítulo, né, hoje, mas Ele me sinalizou que nesse ano, ao longo de 2025, era para mim mergulhar nos livros de sabedoria da palavra. Então, além do plano de leitura bíblico, né, a gente está em Gênesis agora, é para mim meditar, estudar os livros de sabedoria, né, da palavra, porque nunca houve um tempo com tanta necessidade de sabedoria e discernimento, né? Eu tô lendo um livro que fala que nem tudo que é bom é de Deus. Então, assim, é um livro muito profundo, é um livro que tem me ensinado muito. E nas minhas orações hoje é o que eu falo para Deus, que eu quero aprender a discernir o que é dele e o que não é. Porque nem tudo que vem com um formato de bondade, de fato, é de Deus. Porque às vezes as pessoas elas podem usar da boa intenção com uma má intenção. Porque só o Senhor conhece a intenção do coração. Olha, gente, até rimou. Mas então, lá em Provérbios 14, é um capítulo muito conhecido, principalmente no universo feminino.
E eu sei que é um versículo que nos traz um senso muito grande de responsabilidade e ao mesmo tempo gera um temor. Quando eu leio, eu tenho um temor dessa responsabilidade, porque eu vejo que é algo que tem se perdido e eu quase perdi também. E eu vejo que porque a distração muitas vezes ela nos tira desse lugar de vigilância. Esses dias mesmo ouvindo uma mensagem do pastor André Fernandes, ele fala sobre isso, que o deserto muitas vezes ele é mais benéfico do que a distração. Ele até usa o exemplo de Davi. Davi, enquanto ele estava na guerra, ele estava atento ali, com os oponentes e tal. Mas quando ele se distraiu, que ele deveria estar na guerra, mas ele ficou no palácio, o que aconteceu? Ele caiu em adultério, né, com uma mulher casada, depois cometeu um assassinato. Então, nós temos que vigiar, né, com as distrações, quando a gente está em lugares que o Senhor não mandou a gente estar. E aí a gente está distraído, né? Então, muitas vezes é nesse momento que o inimigo ele vai nos pegar ali desprevenidos mesmo, né? E é tudo que ele precisa, muitas vezes. Então, lá em Provérbios 14, fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E aí, gente, quando a gente para ler, meditar, avaliar primeiramente a nossa vida, porque não adianta você ler a Bíblia, o que for promessa é para você, o que for correção, exortação é de outro irmão. Né? Às vezes a gente faz isso, a gente fala assim, nossa, fulano precisava ler isso aqui. Não, gente, primeiro a palavra ela é para edificar, exortar, corrigir a nossa própria vida, tá? Depois a gente pensa, né? Às vezes Deus traz à mente, traz à memória alguém, e aí nós, como cristão, como que a gente tem que fazer? Interceder. Se for íntimo seu, se tiver uma oportunidade, você vai lá, aconselhar, vai conversar, vai corrigir, mas quem transforma é o Espírito Santo, né? Eu nem você. Então não são palavras, não é um bom vocabulário, não é uma boa, como que eu posso dizer, uma eloquência nas palavras, né? Que vai convencer alguém da justiça, do pecado, do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que trazer isso para nós, né? Para o nosso contexto, para a nossa vida, né? E eu trouxe esse versículo como algo que vai balizar todas as minhas decisões no ano de 2025, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela não só edifica a sua casa como família, mas ela edifica a sua própria vida, né? Quando a gente está lendo aqui um pouco mais à frente, né? Aqui também fala sobre o orgulho. E quantas vezes, né? Eu vejo dentro do meu casamento, por exemplo, lá em Provérbios 16, 18 fala: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojo com os orgulhosos. Então, para você ver, né, o orgulho, ele vem antes da destruição. E quantas vezes dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, a gente está tendo essa postura de orgulho, né? E algo que é totalmente destrutivo. Eu, por muitos anos, dentro do meu casamento, eu achava que o Mateus tinha que mudar. Não, porque o Mateus, mas eu não olhava para mim, né? E aí eu lembro que um dia, eu ouvindo uma mensagem da Joyce Meyer, e ela falando do Dave, seu marido, e que por muito tempo ela achava que o Dave era responsável, né, pela sua felicidade, pelo seu comportamento positivo ou não. E aquilo me fez refletir. Eu falei, gente, essa sou eu. Quando eu ouvi essa mensagem naquela época, eu falei, essa sou eu. Fico esperando que ele me surpreenda, que ele me faça feliz, sendo que isso é algo que o Senhor, ele nos tem que nos completar, né? É só ele que é perfeito, só ele tem essa capacidade, né, de dar para nós uma alegria completa, genuína.
E quando a gente espera isso de outra pessoa, é frustrante para nós e para outra pessoa, porque ela não consegue fazer isso humanamente, né? E aí, quando você entende isso, gente, é libertador, porque aí você consegue colocar as pessoas nos lugares que elas deveriam estar na sua vida e dentro do seu coração, né? Eu tenho pensado muito nisso, muito sobre a idolatria, né? A gente, principalmente os cristãos evangélicos, né? Nós muitas vezes, né? Eu lá no passado, a gente questionou essa questão da idolatria, enfim. Só que a gente não percebe que a idolatria, muitas vezes, ela é algo presente na nossa vida, né? Quando a gente idolatra uma pessoa, uma liderança, um ministério, uma posição, um carro, uma casa, o status, a influência, tudo isso é idolatria, né? Então, tudo que toma o lugar de Deus com adoração, que ganha nosso coração, é uma idolatria. Então, assim, isso é um trabalho que o próprio Espírito Santo de Deus faz no nosso coração. Ele vai nos trazendo a luz aonde está escuro. E a gente precisa dessa luz, gente. A gente precisa, a gente necessita na nossa vida até que Ele volte, até que o Senhor volte, que Ele vai voltar. Né? Hoje eu ouvi num louvor e um trecho falava, né, que ele virá, soberano em poder Ele virá, né? E o governo está nele. Aí eu fiquei olhando para o céu, na hora que estava tocando aquela música, e falei, gente, já imaginou que um dia a gente vai olhar para o céu vai se abrir, Ele vai voltar para nos buscar, né? E isso é tão, é o que eu falo, ao mesmo tempo que é empolgante, isso gera um temor em nós, né? De viver a nossa vida todos os dias como se fosse o dia da volta do Senhor. Né? Então, algumas condutas, algumas posturas, algumas coisas não combinam, não condizem mais com aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, né? E o meu maior desejo hoje, é permanecer na presença de Deus até o fim da minha vida. Eu tenho muitos sonhos, assim, né? Projetos, planos, né? Todo mundo tem, isso é maravilhoso a gente ter. Eu gosto de cuidar da minha saúde, eu gosto de me exercitar, eu gosto de sentir me cuidando, porque eu já, para quem me acompanha aqui sabe, eu já tenho todo um histórico aí, né, de obesidade, de sedentarismo. Eu vi os benefícios disso na minha vida, né? Aconselho todo mundo que eu posso, né, que me perguntam, que falam e tal. Mas, assim, nada que eu tenha vivido de bom supera o que eu encontrei no Senhor, no sentido de satisfação, no sentido de quando eu estou na presença, parece que tudo da minha mente se esvai, se apaga. Então, eu quero sim conquistar, eu quero sim os lugares que o Senhor tem para mim, né? Porque muitas vezes eu me vi como menor, sempre me diminuindo, mas eu sei que eu quero tudo o que o Senhor tem para mim hoje. Então eu falo, Senhor, o que o Senhor tem para minha vida, para minha casa, para minha família no ano de 2025? Tudo que o Senhor tem pra gente eu quero. Porque muitas vezes a gente fala sobre não acessar aquilo que o Senhor não tem pra gente, a gente força a porta para abrir e acessa aquilo. Mas a gente fala pouco sobre aquilo que o Senhor tem pra gente e a gente, por medo, não acessa, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né, de o que Deus tem pra mim, eu quero, e eu não vou deixar passar, não vou deixar perder. Quais são os meus dons e talentos que eu ainda não conheço, né? Senhor, traz isso à tona, traz isso pra fora, né? Que eu venha aprender, que eu venha conhecer coisas novas, que eu venha praticar novas habilidades, sabe? E às vezes a gente acha que vem um pensamento na nossa mente e a gente fala assim, depois eu vou orar sobre isso, depois na hora que eu for orar. Não, gente, eu aprendi que quando Deus traz algo na sua mente, já faça uma oração imediata, ora naquela hora, entrega. Se você está num local que você pode fechar seus olhos, ok, se não, vai ali na sua mente declarando, Senhor, abençoa isso que eu vou fazer, guia os meus passos, clareia a minha mente, esteja comigo, né? Coloca as pessoas que o Senhor quer que esteja comigo nessa fase da minha vida.
Então, assim, é muito rico e necessário a gente entregar tudo na mão dele, né? E voltando nesse contexto de família, né, a gente vê que é algo onde a distração tem roubado das pessoas, né? Casamentos sendo perdidos por conta da distração, filhos sendo perdidos por conta da distração, os pais estão sempre com a mente muito cheia, né, por conta de demandas e compromissos e agendas, e o que de fato é uma prioridade, é importante, tem ficado de lado, né? E eu vejo que isso é algo que qualquer um de nós pode passar. Então, por isso que é algo que a gente precisa estar atento, né? Então, que nesse ano, né, a gente realmente reavalie, né, o estado da nossa casa, primeiramente, o nosso relacionamento com o Senhor primeiro, depois o estado da nossa casa, da nossa família, como que tem sido o meu tempo de qualidade com o meu marido, como tem sido o meu tempo de qualidade com os meus filhos, né? O que eu posso fazer para edificar a minha casa, o meu lar. E aí eu vou para as demais coisas, né? Quando a gente tem uma casa, um lar sólido, né? Uma família unida, isso me encoraja, né? A sair para fora e dar o meu melhor e buscar, enfim, e continuar derramando daquilo que eu tenho derramado dentro da minha casa. Então não faz ao contrário, derrama o que você tem de bom lá fora e o que resta dentro da sua casa. Não, a ordem tem que mudar. Você derrama o que você tem de bom ali dentro e ali para fora vai chegar nas demais coisas que você tem para fazer, seja trabalho, seja ministério, né? Seja faculdade, seja o que você tiver de planos externos. Então cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do orgulho para que ele não entre no seu coração, que isso é uma raiz, né? Algo que muitas vezes entra como uma distração, às vezes uma brincadeira, às vezes uma palavra, e aquilo já te gera algo e aquilo vai ficando dentro de você. Quando você vê, ela já criou raiz e isso vem para fora também em outras áreas da nossa vida. E a gente nunca pode se esquecer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça ao humilde. Então que Deus te abençoe, que seja um ano abençoado, e eu espero estar mais aqui com vocês, mais presente aqui nesse ano de 2025, compartilhando tudo aquilo que Deus tem feito. Deus te abençoe.